Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês, então já deixe o seu like e se inscreva no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. E sem enrolações, vamos com o vídeo. 7 réus na suposta trama do golpe no Supremo, que registrou alguns momentos de descontração durante as sustentações orais dos advogados. O Jairo Alves Pereira, advogado do tenente-coronel Mauro Cid, ironizou o fato de Moraes estar acostumado a receber críticas. Esses mesmos áudios vazados na Veja falam mal de Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Vossa Excelência deve estar acostumado com isso. O advogado César Bittencourt, que defende o tenente-coronel Mauro Cid, elogiou o ministro Luiz Fux. Ministro Luiz Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas. Uma honra muito grande, uma satisfação imensa. Ministro. Eu quero dizer que eu não aceito nada menos do que isso. O advogado Andrew Fernandes Farias, que representa o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, citou a sogra durante a apresentação. Eu lembro minha sogra. Minha sogra fala às vezes assim, às vezes as palavras são como um punhal, às vezes as palavras são como uma arma, machucam, dói, né? E por que lembrei da minha querida sogra? Porque... Eu estou curioso. A sua sogra fala isso ou as palavras dela são um punhal? Não. A minha querida Dona Zilda tem um amor profundo por ela. E como Vossas Excelências... É porque o seu predecessor citou Dreyfus e Emílio Zola, depois Gonçalves Dias, agora a sua sogra. Estou curioso. Estou falando com o Ministério Público ainda, doutor Gil. Eu, ministro Dino, ministro Alexandre, ela, tal qual Vossa Excelência, me trata honestamente muito melhor, que eu mereço um amor profundo por ela. Pelo amor de Deus. O advogado de Almir Garnier, Demóstenes Torres, afirmou que talvez seja a única pessoa que gosta tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Uma outra pessoa, o seguinte, é possível gostar do ministro Alexandre de Moraes e ao mesmo tempo gostar do ex-presidente Bolsonaro? Sim, sou eu, né? Essa pessoa. E explico por quê. Um dia eu já estava fora da política e estava no aeroporto de Brasília. E meus ex-colegas passavam por mim e tal. De repente passou o Bolsonaro com a mochilinha parecendo um soldadinho de chumbo, né? E falei para minha mulher, olha, até o Bolsonaro está me evitando. E aí ele parou lá naquele lugar que passa o raio-x e tal, olhou, me viu, voltou também correndo e me deu um abraço e falou, senador, para mim não aconteceu nada. Então, se o Bolsonaro precisar de eu levar cigarro para ele em qualquer lugar, conte comigo, né? Ele é uma pessoa que eu gosto. Então, talvez seja a única pessoa no Brasil que gosta do ministro Alexandre de Moraes e gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu começar com o Silvio. A produção selecionou alguns trechos um pouco mais descontraídos desses 2 dias de sustentações orais apresentadas na primeira turma. Boa sorte comentando isso, Silvio. Algum te chamou mais atenção, Silvio? Você é a próxima, Ana, segura aí. Eu serei breve, porque eu acho muito constrangedor tudo isso. São criminalistas, eles têm advogados, têm banca, né? É muito constrangedor. Tem puxa-saquismo, um deles estava visivelmente nervoso, né? O advogado que falou da sogra ali, dá para ver que ele estava visivelmente nervoso, talvez tentou inventar uma piada para tentar quebrar o clima e se sentir um pouco mais calmo, mas os demais eu achei muito ruim, muito constrangedor, pouco a se dizer, né? Eu acho que nós estamos diante de um momento tão sério, tão agudo do nosso país, tão ruim para o direito, para o que ficará, o que restará para a história do judiciário,
que ver esse tipo de cena é lamentável, Paula. Eu não sei muito mais como discorrer sobre isso, não, a não ser lamentável. Diga, Augusto. Bom, se o que estava evidentemente nervoso da sogra foi uma escolha errada do cliente, né? Porque não é hora de você tentar fazer uma brincadeira, ainda mais associando a sogra a punhal. Faz o menor sentido. Só fortalece, só torna mais seguros ainda os juízes que acham que pode fazer o que quer e que está todo mundo com medo deles. É isso, inclusive o advogado. Já o Demóstenes, como é que é o sobrenome dele? É Torres. Esse já defendeu a lei, como está fazendo aí, como também já violou a lei. Então ele gosta de todo mundo, né? Gosta de bandido, gosta de gente honesta. Então poderiam lembrar isso a ele também, porque ele já foi afastado. Ele perdeu o mandato, Silvio? Sim, perdeu, né? É o caso do Carlinhos Cachoeira, do bicheiro. Exatamente, recebia dinheiro e tal. Mas acho o seguinte, ganhou uma geladeira. Este momento é de indignação. O advogado tem que estar indignado, porque você não precisa ser ator para isso. A situação leva a você a se indignar. E eles não podem perder isso de vista em momento nenhum. Eles estão defendendo pessoas que não praticaram crime algum, da possibilidade de serem condenados a 20 anos. Então, é séria a coisa. Sim. E eu não entendo porque fazer piadinha numa hora dessas. Aqui também a gente tem momentos de bom humor. Tem hora para isso. Mas o advogado do tenente-coronel Mauro Cid, o César Bittencourt, teceu altos elogios ali ao ministro Luiz Fux, chamando até de atraente o ministro do Rio de Janeiro. Esse está apaixonado. Então, né, depois que você vê o Celso Vilardes, você vê o Juca, você vê o doutor Matheus Milanês, que chamou o ministro Alexandre de Moraes de inquisidor, ele sugere, é um juiz julgador ou um juiz inquisidor? Né, com evidências claras dos abusos, aí você tem que ver esses momentos de... as declarações são todas atrapalhadas, né? São bem ruins. Eu preciso só fazer uma menção rápida aqui. Eu, como repórter, acompanhei tanto na Justiça Comum quanto na Justiça Militar o julgamento de um caso que era envolvendo policiais militares numa ação em Diadema. Então, eles foram julgados na Justiça Militar e também na Justiça Comum. Eu não me lembro, Augusto, e olha que eu acompanhei aquilo dioturnamente, não me lembro de nenhum momento desse, porque o negócio era muito sério. É muito sério. Estava falando de uma violência e, obviamente, da possível privação de liberdade daqueles policiais, que, acho que não me engano, a maioria acabou condenada. Quando você vê advogados assim, de altas bancas, porque eles olham para o ministro Supremo como se fossem o que... são só julgadores. Ruins, porque, convenhamos, eu já citei aqui, diante dessa declaração de um advogado do tamanho do Celso Vilardes, falando, recebi 70 terabytes para julgar analisar em 14, 15 dias, e isso não provocar em nenhum deles uma reação, isso começa a levantar suspeitas sobre a qualidade dos ministros do Supremo. Mas, enfim, isso parece ser um ponto passado. Deviam debochar do comportamento do Alexandre de Moraes. Aí sim, é uma forma de você atacar. Mas é um drama. Eles estão participando de um drama. Antes de passar para a Ana, a gente selecionou também mais um trecho, um pouco de momento aí de tensão durante a sessão, Ana, quando a ministra Carmen Lúcia confrontou o advogado Paulo Sintra, que tratou voto impresso e auditável como sinônimos. Uma campanha pela eleição auditável, pelo processo auditável, e que isto era algo que foi até objeto de uma proposta de emenda constitucional. Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. Sim, Excelência. Porque repetiu como se fosse sinônimo, e não é, porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por uma auditoria, e para que não fique para quem assiste a ideia de que não é auditável. Uma coisa é a eleição com processo auditável, outra coisa é o voto impresso. O que se fez
foi o tempo todo dizer que precisava de voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, a lisura e rigidez do direito de cada cidadã e cidadão votar só de acordo com o que ele pensa e ninguém saber disso. Outra é a auditabilidade. A auditoria, desde 1996, quando foi criado o processo eletrônico, ela é auditável e passa por várias fases. Então, só para ficar claro, porque Vossa Senhoria usou com muita frequência, como se fosse a mesma coisa. Não é, e o que foi dito o tempo todo foi esta confusão para criar uma confusão na cabeça da brasileira e do brasileiro e colocar em xeque. Então, só para esclarecer. Eu posso, então, esclarecer a minha própria fala para que eu não passe... Por favor, porque foi muito repetido, eu estou copiando e por isso é que eu usei essa expressão voto auditável, voto impresso, porque nesses textos e nos pronunciamentos de Jair Bolsonaro, esses termos eram repetidos. E ilegítimos. Minha opinião, vou falar minha opinião pessoal. Não é opinião, a minha entendimento pessoal. O fato é que o processo eleitoral brasileiro é amplamente auditável. Eu conheço profissionalmente a segurança das urnas e essa questão do voto impresso é só em relação à defesa ao que foi dito. Não é a defesa que defende essa ideia. Ótimo, que fique claro. O processo eleitoral brasileiro é auditável, íntegro, perfeitamente seguro, como se comprova amplamente. Voto impresso, desde a introdução do voto eletrônico no Brasil, não estamos tendo. É este o fato. E também, para retificar, em 2020, 2021, não era o ministro Fachin, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para não se imputar a ele a assinatura do acordo perfeitamente legítimo. Bom, teve mais esse momento aí de tensão com a ministra Carmen Lúcia, Ana, e assim, a gente selecionou esses trechos dos advogados também para escancarar o que tem acontecido, né, com a advocacia brasileira, essa bajulação que no fim das contas se trata de tráfico de influência, né, quem bajula, quem agrada mais o ministro do Supremo quando o caso chega na última instância do Poder Judiciário. Exato, Paula. Bom, primeiro que diante desse vídeo da ministra Carmen Lúcia e o advogado, vocês têm alguma dúvida ainda, depois desse vídeo em cima como a cereja do bolo de tudo que nós estamos vivendo, de que o Brasil hoje é um estado de exceção? Que absurdo o senhor usar voto auditável e voto impresso como sinônimo, que absurdo o senhor ter uma opinião ou o senhor repetir o que o seu cliente disse. O senhor está repetindo. Que absurdo isso! Não, é inacreditável, porque eles falam tanto, mas tanto da Suprema Corte Americana, mas eles não entrariam, esses ministros do STF, essa composição, não passariam na porta dos fundos da Suprema Corte Americana. Primeiro que não respeitam as leis e depois isso tudo, né? Imagina, o senhor ter uma opinião... E eu acho também o perigo e o alerta desse discurso da ministra Carmen Lúcia é porque é o que nós talvez possamos esperar, né? Eu acho que a gente pode esperar o que vem no ano que vem, que deve ser essa batida, deve ser isso aí, né? Nós não vamos poder falar em absolutamente mais nada. O voto é auditável, pronto, acabou, cala a boca, já morreu, não existe mais. É assim que vai ser conduzido. E o pior é ouvir isso depois de tudo que nós mostramos aqui na Revista Oeste, que o Talhaferro disse ontem na Comissão de Segurança Pública do Senado sobre as entranhas corruptas do TSE. Do TSE. A ministra Carmen Lúcia falar dessa maneira como se o TSE e o sistema eleitoral brasileiro, tudo caminhou de maneira perfeita em 2022 e ninguém pode falar nada. Agora, sobre os outros advogados, para finalizar, Paula, nós estamos diante de um julgamento, com muitas aspas, sobre golpe de Estado que ia derrubar a República, planos de assassinatos em massa, né? Ia matar quase todo mundo ali em Brasília, e aí as piadinhas. Eu acho que os advogados, muitos precisam olhar os advogados americanos também, mas isso só mostra para mim, Paula, que não é um julgamento técnico. Porque se fosse um julgamento técnico, talvez esses excelentes advogados eles estivessem
estritamente ali conectados com todas as partes técnicas de suas defesas, a PGR com a sua acusação, mas não é um julgamento técnico. Então, eles têm que colocar em cima disso tudo o puxa-saquismo. Diga, Augusto, para fechar. Não, isso é uma palhaçada que já começa pelo traje. Então, era de acabar com isso. Eu vesti uma toga uma vez quando eu participei de um bloco carnavalesco que debochava desse tipo de justiça lá em Taquaritinga e tirei logo por causa do calor. Só isso. Agora vai o advogado de Beca para falar essas coisas. Tia, para com isso. Para com isso. Vai normal, porque esses caras quando vestem uma toga, eles acham que é a capa do Superman. E fica com essa, é bobagem. A Carmen Lúcia fala isso também porque ela se julga a figuraça. Inventou a censura por uma semana, como sempre lembra o Silvio, e ela poderia explicar, por exemplo, o que foi alvo de uma dúvida de um ex-deputado que teve a conta bloqueada por causa disso. É a primeira vez na minha vida que eu vejo numa sessão eleitoral, numa eleição majoritária, alguém ter 100% dos votos. Isso aconteceu em mais de uma sessão no Maranhão, sim, em outros estados. Então, explica isso. Se eu pedir que aquilo seja auditado, como é que eu faço para saber se houve fraude? O que ela chama de auditar? Não dá, né? Bom, agora 18 horas 52 minutos, pausa rápida no noticiário. Somos mais de 120 mil telas acompanhando. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? O que vocês acharam do vídeo? Que comédia que foi esse julgamento, o segundo dia do julgamento? Que viagem foi essa? Pessoas sendo presas há 18 anos, o ex-presidente vai ser condenado a mais de 40 anos, acabou a vida dele aí, vai passar o resto da vida dele aí na cadeia, e os seus advogados, os seus próprios advogados aí fazendo brincadeiras com o ministro, bajulando, chupando coquinho dos ministros aí em meio ao julgamento. Você acha isso? O que você acha disso? Se o advogado ficar bajulando um ministro, mesmo que não fosse, é um assunto sério. Pessoas do 8 de janeiro foram presas há 18 anos, famílias destruídas, pais, pessoas foram mortas na cadeia, mães aí que separadas de seus filhos, idosas aí presas, idosas de 74 anos aí presa. O que vocês acham disso? Isso em sua opinião, você acha isso justo? Pessoal, vou estar pedindo para você se inscrever no canal e ativar o like e se inscrever e ativar o sininho de notificação para receber todos os nossos vídeos. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado a todos e vai se ver tudo bem.